Bom dia, o nosso trabalho, ele é uma avaliação cinesiológica do ombro e do cotovelo durante o arremesso de suspensão no handball. O nosso grupo é composto pela Ana Júlia, Camila, Júlia Lisolfi, a Caiane, Tuane e o Vinícius. Então, a gente vai começar fazendo um breve histórico. O handball ele é um esporte coletivo que envolve passes de bola com a mão. Ele é praticado entre duas equipes. O nome dessa modalidade ela vem da língua inglesa, visto que hand significa mão em inglês. E o handball ele foi criado em 1919 por um atleta e professor de educação física. E no Brasil ele passou a ser reconhecido então a partir dos anos 30. Em 1940 foi fundado em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Então, agora, apresentando o movimento do arremesso de handball. No plano sagital, esse movimento ele vai se iniciar com uma flexão de ombro, com uma flexão de cotovelo também. Em seguida, vai se realizar uma extensão de ombro com o cotovelo ainda flexionado. Após, vai ser realizada uma flexão de ombro com extensão de cotovelo. E ainda nessa mesma ação, vai ser realizada uma circundução do ombro com flexão de cotovelo e vai ser finalizado esse movimento com uma extensão de cotovelo. Ainda dentro da cinemática, no plano frontal, esse movimento ele vai se iniciar com adução de ombro, após ser realizado abdução de ombro com circundução de ombro, e o movimento vai ser finalizado com adução de ombro e consecutivamente de cotovelo. Os músculos envolvidos no plano sagital são deltoide medial, deltoide posterior, infraespinhal, redondo maior, peitoral maior, grande dorsal, redondo menor, bíceps braquial, braquio radial e tríceps braquial. Já no plano frontal, nós temos o deltoide medial, o supraespinhal, peitoral menor, serrátil anterior. No plano transverso, também infraespinhal, redondo menor e o deltoide posterior. Ações musculares. O músculo deltoide posterior é responsável pela abdução horizontal e a rotação externa do ombro. O deltoide medial é responsável pelo movimento de abdução do ombro. O infraespinhal é pela abdução e rotação externa. O redondo maior pela extensão de ombro, abdução e rotação medial do braço. O redondo menor é responsável pela rotação externa do braço. O peitoral maior é responsável pela extensão de ombro, adução e a rotação interna do braço, e o grande dorsal é responsável pela adução e rotação externa do braço. O bíceps braquial é responsável pela supinação e pela flexão do cotovelo, o músculo braquial é responsável pela flexão do cotovelo, braquio radial pela flexão do cotovelo também, supraespinhal para auxiliar o deltoide na abdução de ombro, peitoral menor é responsável por estabilizar, deprimir e inclinar anteriormente a escápula, o serrátil anterior pela abdução de escápula e inclinação, e o tríceps braquial pela extensão do cotovelo. O bíceps, durante a flexão de cotovelo, se encontra em uma contração concêntrica, e durante a extensão de cotovelo, ele se encontra em uma contração excêntrica. E toda vez que o ombro se encontra em uma flexão, a gente vai ter uma insuficiência ativa do bíceps. Já no tríceps, a flexão de cotovelo acontece uma contração excêntrica e na extensão uma contração concêntrica. Há uma insuficiência ativa da cabeça longa do tríceps braquial com a extensão total do cotovelo e a hiperextensão do ombro. E no deltoide, na flexão de ombro, acontece a contração concêntrica e na extensão, a contração excêntrica. O que pode influenciar na insuficiência ativa é o encurtamento das fibras. E para acontecer essa atividade do deltoide,
ele depende de uma bainha rotatória íntegra. E sobre a insuficiência passiva? Bom, no vídeo, em nenhum momento os movimentos eles foram executados em sua extensibilidade máxima dos músculos. Então, por isso, não houve a insuficiência passiva dos antagonistas de cada movimento. Os ligamentos presentes no nosso movimento são os ligamentos do ombro e do cotovelo. No ombro, os ligamentos são o coracomeral e o glenomeral, sendo que o glenomeral ele é dividido em porção superior, média e inferior. Já os ligamentos do cotovelo são o colateral ulnar e o colateral radial. Em relação aos ligamentos do ombro, o coracomeral ele fica frouxo em abdução e tenso em adução. Já as porções superior, média e inferior do ligamento glenomeral, elas ficam tensionadas durante a rotação externa do húmero e ficam frouxas durante a rotação interna. Além disso, elas também resistem à translação anterior da cabeça do húmero. Já as porções média e inferior, elas são tensionadas também durante a abdução, enquanto que a porção superior ela fica relaxada. E em relação aos ligamentos do cotovelo, estão presentes o ligamento colateral ulnar, que fica frouxo em extensão e tenso em flexão, e o ligamento colateral radial, que também fica frouxo em extensão e tenso em flexão. Ombro do arremessador. O movimento do arremesso pode afetar a escápula, gerando uma discinese escapular, que é uma perda de coordenação entre os movimentos do braço e da escápula. Na fase do final do arremesso, uma desaceleração do impulso. O afrouxamento abrupto pode levar ao estiramento do ombro ou ainda a microtraumas na cápsula que estabiliza o ombro. Ainda sobre o ombro do arremessador, lesões que podem ocorrer com quem realiza os movimentos de arremesso por longos períodos. Pode ser uma limitação de rotação interna de ombro, ou ainda uma alteração no movimento de rotação e, consequentemente, torção do tendão da cabeça longa do bíceps.